Em los dias antes del grande dilúvio, Noé recebeu uma missão divina. Advertir a la humanidade sobre a juízo iminente. Com fervor e determinação, Noé começou a construir arca enorme, predicando incansavelmente sobre a necessidade de arrependimento. Sem embargo, suas palavras queiraram ouídos sordos. La gente, sumida no pecado e la incredulidade, se burlava de Noé a plúvia, que é isso? Se mofaban, pois nunca haviam visto cair água del cielo. La ideia de dilúvio les parecia absurda. Noé persistiu em seu labor, enfrentando ridículo e rechazo dia tras dia. Mientras a arca tomava forma, a sociedade continuava em sua decadência moral, ignorando as advertências del fiel patriarca. À medida que se acercava o dia de juízo, Noé e sua família se preparavam em soldado, conscientes de que seriam os únicos salvados. La tragédia de la humanidade não foi la falta de advertência, sino sua obstinada negativa a escochar o equilíbrio. Once upon a time there was a man named Noah who was chosen by God for a very special mission. God saw that Noah was righteous and faithful, and he had a big job for him. Noah was told to build a huge ark to save his family and the animals from a great flood. Noah and his family worked hard together, cutting wood and following God's instructions to build the massive boat. As they hammered and sawed, animals of all kinds began to gather nearby. Soon, it was time to welcome them aboard. When the rains started to fall, Noah, his family, and all the animals were safe inside the ark. For many days and nights they floated on the water, protected by God's love. Finally, the flood ended and they stepped onto dry land to start a new life. God made a beautiful rainbow appear in the sky, promising never to flood the whole earth again. Noah's amazing journey showed how following God's plan can lead to incredible adventures and new beginnings. Após o grande dilúvio, Noé, o patriarca bíblico, decidiu se dedicar à agricultura. Com suas mãos calejadas, ele plantou a primeira vinha, dando início a uma nova era. Um dia, Noé provou o fruto de seu trabalho e, embriagado pelo vinho, adormeceu-no em sua tenda. Cam, o filho mais novo, ao encontrar seu pai naquele estado, não hesitou em contar aos irmãos, demonstrando falta de respeito. Sem Jafé, por outro lado, agiram com honra e sabedoria. Pegaram um cobertor e, caminhando de costas para não verem a nudez do pai, o cobriram com cuidado. Esta história nos ensina uma valiosa lição sobre respeito e honra familiar. Enquanto Cam escolheu expor a vulnerabilidade de seu pai, Sem e Jafé optaram por proteger a dignidade dele. Suas ações contrastantes nos mostram a importância de tratar nossos pais e entes queridos com reverência, mesmo em momentos de fraqueza. O primeiro profeta Noé, depois do dilúvio, havia profetizado: futuro dos seus 3 filhos, 3 árvores genealógica no decorrer dos séculos para frente, em relação aos acontecimentos mundiais sobre estas 3 etnias. Satanás, ocultamente com seu poder, absolutamente tentando interromper os acontecimentos proféticos por Noé. Em Gênesis capítulo 9, do versículo 1 ao 27. As 3 linhagens de Noé ocultamente influenciadas pelo maligno para habitar somente em um lugar, falando uma só língua. Gênesis capítulo 11 e versículo 9, sendo influenciado por Satanás. Eles dizem no versículo 4: edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então, aqui já começa um plano de interferência de Satanás para que aquelas 3 etnias não fossem esparramadas. E cumprisse o propósito de Deus de fazer uma torre que tocasse até aos céus, onde ele ainda tinha acesso. Isto se dava para que as profecias de Noé não se cumprissem tendo somente um líder, um rei, sobre o domínio de Satanás. E Babel era plano do diabo, seria seu trono. Mas Deus interferiu para que não fosse interrompido. O curso, já predestinado por Noé, sobre as 3 etnias que Deus espalhou por toda a terra habitada, estando ainda todos os continentes ainda juntos conhecidos como Pangeia.
Esta foi a linhagem de Cam que começou a habitar no sul-africano, os filhos de Cam. Gênesis, capítulo 10, do versículo 6 ao 20. Cush e Misraim, e Put e Canaã. Segundo Gênesis, capítulo 9, e o versículo 2. Quem viu a nudez de Noé foi a maldição que foi lançada sobre Cam. Caiu somente sobre um de seus filhos, Canaã. Somente ele seria servo escravo de Javé, segundo o que está. Em Gênesis, no capítulo 9, e o versículo 27, alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja ele Canaã, note bem. Canaã era um dos filhos de Cam por servo. A maior bênção caiu sobre Jafete, porque a linhagem de Jafete passou a habitar nas tendas de Sem, e a linhagem de Canaã, que era um dos filhos de Cam, passou a ser escravo de Javé. Este foi um dos motivos pelos quais as tribos africanas começaram a guerrear entre si, e eles vendiam os capturados em batalha, maioria das vezes as tribos de Canaã, a qual havia sido profetizada. Em maldição. Esta profecia começou a acontecer quando a descendência de Jafé abençoada começou por meio de navegações a se alargar, dominar por todos os continentes. Mas uma vez que as tribos de Canaã deixam de existir por grande perseguição, Deus interfere. E sai a Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Através da própria Europa Ocidente, descendência de Javé, dando fim à escravidão, porque as outras tribos dos filhos de Cã, Cush, Misraim e Put não fizeram parte da maldição de Noé. Isto é fato, está registrado nos livros de história. Mostra que realmente houve o dilúvio, porque estes acontecimentos foram narrados por Noé também, mostrando a existência de um Deus todo-poderoso. A descendência de Sem, depois da confusão de línguas que aconteceu em Babel, estas tribos passaram a habitar ao norte e oriente, Gênesis, capítulo 10, versículo 20 a 31. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Sefar montanha do oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras. Em suas nações. Estas nações pertenciam a Joctã, que era filho de Eber. Peleg também era filho de Eber, passou a habitar com suas nações ao norte. Gênesis, capítulo 11, e o versículo 16, e... Viveu Eber depois que gerou a Peleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. Note que dessa descendência é que sugeriria Abraão descendência dos caldeus babilônicos. Através de Abraão é que sugeriria as 12 tribos de Israel. Os caldeus descendentes de Sem com suas nações passou a habitar no continente norte. Ezequiel nos mostra capítulo 26 do versículo 7, porque assim diz o Senhor: Deus o Todo-Poderoso, eis que eu trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei de Babilônia, desde o norte, ó rei dos reis, com cavalos e com carros e com cavaleiros e companhias, e muito povo. Os caldeus são os mesmos índios da Amazônia que continuam seguindo as mesmas tradições de pintar o corpo com urucum e tiaras de penas sobre a cabeça, e as pinturas nas paredes que nós encontramos hoje em vários territórios brasileiros, principalmente Serra da Capivara, no Piauí. Foi quando Israel foi levado em cativeiro por 70 anos exilados por Nabucodonosor para o norte. Vamos ler Ezequiel capítulo 8, versículos 5 e 10. Estes vestígios que diz assim: E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte, e levantei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que da banda do norte, a porta do altar estava, imagens de ciúme à entrada. E disse-me, filho do homem, vê tu o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verá ainda maiores abominações, e levou-me à porta do atrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede, e disse-me, filho do homem, casa agora naquela parede, e cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me diz, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei.
eis que toda a forma de répteis de animais abominável de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede. Note, esse era os costumes que Israel fazia que encontramos hoje aqui em vários territórios brasileiros. Nas profundezas da floresta, um rei indígena ergue-se para conquistar. Seus guerreiros, corpos pintados e espíritos ferozes avançam sobre terras inimigas. Com táticas de cerco e guerra psicológica, fazem tremer os corações dos adversários. Batalhas épicas se desenrolam. Carros de guerra rugem, lanças cortam o ar e escudos se chocam. Cidades sitiadas caem uma após a outra, rendendo-se ao poder do rei indígena. Sua genialidade militar brilha. Rios são desviados, inundando territórios inimigos. Formações tribais atacam em perfeita sincronia, deixando um rastro de vitórias. A cada triunfo, um castelo babilônico se ergue, símbolo do império crescente. No palácio, festas grandiosas celebram os vitoriosos. Guerreiros ornados com tiaras douradas dançam, seus corpos pintados reluzindo à luz das fogueiras. Assim, o rei indígena torna-se o soberano mais temido e respeitado de todas as nações. Seu legado supremo ecoando através dos tempos. Por favor, continue seguindo o roteiro da forma que ele é feito. E, se possível coloque bastante ilustrações figuras para informar os ouvintes, antes do rei da Babilônia que estava, no norte, que fazia parte da descendência de um dos filhos de Noé, que era Sem, um poderosíssimo indígena que liderava esse povo que existe na Amazônia, na América do Norte. Ainda quando os continentes estavam juntos, antes dele vim fazer trincheiras cercar Jerusalém. O próprio Deus, o Todo-Poderoso, já havia dito isto para Ezequiel. Note o que Deus falou que iria acontecer em Jerusalém. Ezequiel capítulo 21, e o versículo 18 ao 22, que diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, o filho do homem, propõe 2 caminhos por onde venha a espada do rei da Babilônia. Ambos procederão de uma mesma terra. Põe eles marcos. Indicadores põe-nos na entrada do caminho para a cidade. Um caminho proporás por onde virá a espada contra Rabá dos filhos de Amão e contra Judá em Jerusalém a fortificada, porque se está se falando aqui de Judá. Porque quando os reinos de Israel foi dividido, somente uma tribo que ficou residindo em Jerusalém. E as outras 10 tribos passou a pertencer a Samaria. Então, quando o rei de Babilônia passasse a cercar Jerusalém, somente Judá de uma tribo estaria ali, e seria levada em cativeiro as outras 10 tribos. Ela estava do lado de Assuero, que ainda estava crescendo como reino, para mais tarde se tornar o segundo reino sobre a terra. E então o próprio Deus continua dizendo: Porque o rei de Babilônia parará na encruzilhada, não dos 2 caminhos para fazer adivinhações, aguçará suas flechas, consultará os serafins atentando nas entranhas à sua direita. Estará adivinhação sobre Jerusalém, para ordenar os aliex para abrir a boca à matança, para levantar a voz com júbilo, para pôr os aliex contra as portas, para levantar tranqueiras, para edificar para Luarte. Então tudo isso o próprio Deus já havia falado com o profeta Ezequiel, que iria acontecer, que o próprio rei de Babilônia viria por 2 caminhos. Mas o que é mais importante, que eu também quero mostrar, é que no livro Toda a História e História do Brasil, sobre o tópico José Robson de Arruda, Nelson Piletti, na página 123. Olha o que está escrito para você poder fazer uma analogia entre tantas outras coisas que eu já mostrei, que eu já através do livro de história. Note o que diz: a civilização Inca desenvolveu-se na América do Sul ao longo da Cordilheira dos Andes, em terras dos atuais e Equador-Peru, parte do Chile e Bolívia, que se estendia por 4.000 quilômetros, com 650 de largura. 2 estradas, uma no litoral e outra nas montanhas, cortavam o território de norte a sul, interligadas por transversais de leste a oeste. É muita coincidência, visto que, como já foi mostrado na própria Bíblia, que os caldeus, eles passaram a que povoarem do lado do norte achados que foram encontrados, que são documentos, gravuras na parede, desenhos, né? Então tudo isso são fatos mostrando que a descendência de Sem habitavam e habitam até hoje aqui no nosso continente e na América do Norte. Isso tudo nos mostra o fato de que realmente os continentes eles ainda estavam juntos na época destes reis poderosos,
que a própria Bíblia mesmo diz, afirma que eles dominaram os 4 cantos da terra, cerâmicas que são encontradas até hoje aqui em nossos territórios, prova que os continentes estavam juntos. Porque, segundo o que está na história, foi os persas que começaram a produzir cerâmicas ainda no seu império. Sem se falar nas construções de pirâmides que foram construídas de uma forma similar, uma com a outra, mostrando que só poderia ter tido um arquiteto, que vai ser um estudo também que vai ser provado quem foi esse arquiteto e por que foi necessário construir essas pirâmides enquanto ainda os continentes estavam juntos. Pangeia. Na ocasião em que Jerusalém foi cercada pelos caldeus babilônicos pelo rei Nabucodonosor, os judeus foram levados ao cativeiro por 70 anos. Neste período que eles ficaram no norte de Babilônia, que é hoje aqui em território brasileiro, eles deixaram muito vestígio das práticas que eles realizaram cultuando deuses falsos. E um dos objetivos deste estudo é mostrar para você, e naquela época, os continentes ainda não havia separado o Império Babilônico. Ele faz parte do povo indígena. Todos os indígenas fazem parte da descendência de Sem, tanto o povo da América do Norte quanto o povo da América do Sul. Todas essas tribos que foi encontrada aqui no nosso país, eles fazem parte do povo babilônico. E é por isso que muitas das vezes hoje, em territórios brasileiros e aqui no nosso continente, se encontra vestígios de adoração que o povo judeus, eles praticavam, excitando Deus ao ciúme. Por isso que eu vou trazer provas através do livro Toda a História sobre o tema José Robson de A. Arruda, Nelson Piletti. As pinturas em paredes de animais de tudo quanto é tipo de animal que Deus, na época de Moisés, ele proibiu que eram animais impuros. Eram, certo, tipo de animais que se encontra hoje principalmente na Serra da Capivara, no Piauí, que era a forma de adoração que o povo judaico eles faziam. E muitos ossadas que encontramos hoje em Cabana. Está escrito na Bíblia que Deus faria com que eles fossem mortos à espada e seus ossos ficassem sobre o chão espalhados. E realmente. Hoje eu vou mostrar para você. Vamos começar a ler a página 16 do livro, o qual eu já falei que aqui nos diz assim: a orar, o campo lavadores costumavam a encontrar pedaços de cerâmicas tigelas, umas com esqueletos ou com outras vasilhas dentro. Popularmente são. O cemitério dos índios, recentemente pesquisas mostram que o nome não corresponde à realidade. Tais sítios arqueológicos são aldeias pré-históricas. Notem só em que se realizavam sepultamentos em urnas funerárias de cerâmica do lado de fora das cabanas. Aspecto que diferencia, olha só, os habitantes do interior daqueles dos sambaques. Então, eles encontraram essas ossadas, esses cemitérios de várias formas na região dos sambaques. Os sepultamentos eram feitos sobre a cabana, sem nenhum recipiente para abrigar os corpos. Então, isso aqui é apenas alguns exemplos que eu estou trazendo para mostrar que realmente as coisas aconteceu exatamente como Noé falou que aconteceria. No decorrer da história, agora vamos ver aqui exemplos que a Bíblia nos mostra o que Deus fazia com a tribo de Judá ao incitar Deus ao ciúme, indo atrás de outros deuses pagãos, o que Deus faria com eles. Note só Ezequiel capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 5, que diz assim: e serão assolados os vossos altares, e quebrados as vossas imagens do sol, e derrubarei os vossos transpassados diante dos vossos ídolos, e porém os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares, em todos os vossos lugares habitáveis. Notem só, é aonde eles habitavam. As cidades serão destruídas e os altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, e os vossos ídolos se quebrem. As vossas imagens do sol sejam cortadas e desfeitas, as vossas obras. Então, isso aqui é apenas um dos exemplos mostrando que no nosso território aqui está cheio de vestígios, e que realmente aquele povo passou por aqui, e aqui era a terra dos caldeus. Vamos ler agora outros pontos costumes que os índios têm que eram os mesmos costumes que os caldeus também tinham a pintar os olhos. O lobo, com cores, com urucum. Vamos deixar que a Bíblia mostra. Ezequiel capítulo 23, o versículo 14, o versículo 15 e o versículo 40 vamos ler. Olha só, diz assim,
e aumentou as suas impudicências, porque viu homens, notem o mesmo costume dos índios pintados na parede, imagens dos caldeus pintadas de vermelho, com os seus longos fingidos e com tingidas tiaras largas na sua cabeça, todos com a aparência de capitães semelhantes aos filhos. Olha de Babilônia. Viu como é que eles imitavam a forma que os babilônios se pintavam na aldeia, terra do seu nascimento, e Nod. E o que mais? Mandaram vir uns homens de longe, foram-lhe enviado um mensageiro, e eis que vieram por amor deles. Te levaste e coloristes os teus olhos e te ornastes de enfeites. Então, note só, coloriste os teus olhos. Então esse costume até hoje nós encontramos. É aqui no nosso território de pintar os lombos, colocar penas sobre a cabeça. Esses enfeites eram costumes de tudo babilônicos, mas vamos ver agora também. Jeremias capítulo 4 e o versículo 30. Olha mais o que diz sobre os babilônios caldeus. Agora, pois, que farás? Ó, assolada, se referindo a Jerusalém, ainda que te vistas de camisinha, e ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos com antimônio. No alvorecer do 6º século a.C., os mapas antigos sussurravam histórias de impérios grandiosos. Entre eles a Babilônia, um colosso de poder, e Jerusalém, uma cidade de fé inabalável. Uma narrativa de conquista e mistério estava prestes a se desenrolar, traçada não apenas na areia do deserto, mas talvez em continentes inteiros. O poderoso exército de Nabucodonosor, uma maré implacável de bronze e ambição, marchava pelo Levante. A história nos conta que, em uma encruzilhada crucial, o rei babilônico hesitou. Um caminho levava a Rabá dos Amonitas, o outro diretamente a Jerusalém. O destino de uma nação foi decidido ali, com presságios e adivinhações. Mas, e se essa encruzilhada representasse mais do que uma escolha militar? E se um desses caminhos se estendesse para além do conhecido? Artefatos intrigantes, descobertos nas Américas, exibem semelhanças notáveis com a simbologia do Antigo Oriente Médio. Seriam ecos de uma jornada esquecida, uma conexão transoceânica perdida no tempo. A decisão foi tomada. As legiões babilônicas avançaram, e os muros de Jerusalém logo se viram cercados pela fúria de um império. A cidade sagrada enfrentou seu cerco mais devastador, um evento que mudaria a história para sempre. Contudo, enquanto a fumaça subia de Jerusalém, outras questões permaneciam. Seriam essas descobertas no Novo Mundo meras coincidências? Ou elas apontam para um capítulo oculto da história humana, uma saga de exploração que conecta a Babilônia de Nabucodonosor às antigas civilizações das Américas? A verdade, talvez, ainda esteja esperando para ser desenterrada. Então, é claro que sim, como o dia a dia que as tribos de Jafé passaram a habitar o Ocidente. E é fato que no próprio decorrer dos acontecimentos mundiais, a própria história mostraria quem é quem, a própria história se encarregou de mostrar a verdade. Note, só a descendência de Jafé, Gênesis capítulo 10, o versículo 2. Os filhosi. A fé são Gomes e Magog e Madai e Java e Tubal e Meseque, Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz e Rifate e Togarma. E os filhos de Java são Elisa e Tarsis, e Quitim e Dodanim. Em 1415, a descendência de Jafé começara a se alargar, conquistando tudo pela frente. Povo abençoado por Deus. E Noé, tomada de Celta no norte da África, quando eles europeus chegaram na América do Sul, os Incas, descendência de Sem, não tinham ideia do que estavam vindo sobre eles. Algo que já estava predestinado quando os Incas não perdiam pelas armas, eles eram alvejados. A doença varíola matou muitos. A cidade dos Incas cercada e as águas envenenadas, milhares de astecas morreram. Sede, doença e combates violentos. A capital dos Incas caiu em 13 de agosto de 1521. Os ingleses, do outro lado, a América do Norte, foram derrotando os índios, descendência também de Sem. Pouco a pouco, com seus fortes bem construídos com canhões e armas de fogo contra flechas. Derrota total que os índios tiveram entre 1415 e 1914, a Europa Ocidental de Javé. Isso nos mostra porque Deus é chamado o Todo-Poderoso
tudo se cumpriu e está se cumprindo, como ele predestinou. Depois que o Império Romano, em 30 a.C., conquistou tudo, somente o Ocidente cresceria porque já é algo predestinado por Deus.